Amigos queridos, estamos voltando aqui novamente pelo Facebook, a nossa Poesia dos Imortais. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. E nós conseguimos voltar pelo Facebook agora, não sei o que é que aconteceu. Olá, Sueli, tudo bem? Mas nós estávamos... já havíamos iniciado a nossa Poesia dos Imortais com o poeta Fagundes Varela, com a poesia Imortalidade. E nós vamos dar continuidade à nossa reflexão. Estávamos lendo a poesia e o poeta vinha dizendo o seguinte: ó Pai, tu que removes o impossível, que transmudas em rosas os espinhos, permite que minha alma seja ouvida na vastidão do mundo do desterro. E nós vamos agora fazer essa ponte com o Evangelho de Mateus. No capítulo 19, versículo 26, quando Jesus olhou para a multidão e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis. E o poeta diz: permite que minha alma seja ouvida na vastidão do mundo do desterro. O poeta anseia alertar a humanidade, despertar a cada um de nós. Ele, agora no mundo espiritual, já tem a compreensão desse mundo de provas e expiações, onde nós, espíritos em processo evolutivo, estamos encarnados. E ele agora, como espírito livre, já não tem as algemas, já não tem a prisão do corpo físico, com maior compreensão, ele deseja o quê? Nos ajudar. Mas sabe que nem todos estão prontos para recebê-lo. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no prefácio do Evangelho, tem uma mensagem belíssima do Espírito Verdade. E nós vamos trazer somente um pequeno trecho, quando o Espírito Verdade nos diz: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta, espalham-se por toda a superfície da terra, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. O Espírito Verdade já nos alerta no Evangelho que nós estamos rodeados desses Espíritos do Senhor com esse objetivo. Qual o objetivo? Nos alertar, iluminar os nossos caminhos. Mas quantos de nós ainda não aceitamos essa revelação? E prossegue o Espírito Verdade dizendo: eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Amigos queridos, o pessoal está voltando novamente pelo Facebook e aproveitando, mandando um abraço para Camila, um abraço também para Marli. Marli, agora eu fiquei em dúvida com relação à sua pergunta, porque você perguntou assim: está aí ao vivo? Porque houve uma queda no Facebook, mas nós conseguimos trazer o Facebook de volta. Vocês estão... o Gustavo voltou. Então, Marli, houve algum problema aqui com a minha conexão, mas agora já foi restaurado. É um exercício também de paciência, da bondade de vocês que estão aí conosco. Mas o poeta prossegue: irmãos,
eis-me de novo ao vosso lado. O poeta agora dizendo, irmãos, eis-me de novo ao vosso lado. Venho de esferas lúcidas, radiosas. Atravessei estradas tenebrosas e sendas deslumbrantes e estelíferas, empunhando o saltério da esperança. Tem um livro belíssimo que nos foi trazido pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. E muitos não conhecem esse livro. Se chama Cartas de uma Morta. O nosso querido Chico tinha 25 anos, quando a própria mãe dele, desencarnada, Maria João de Deus, se utiliza da mediunidade do próprio filho e nos traz esse livro maravilhoso, Cartas de uma Morta. Muito obrigada, Gustavo, você é um anjo. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção. Mas a Maria João de Deus, neste livro, que é belíssimo, ela vai relatando quando ela chegou ao mundo espiritual, as reações que ela teve no mundo espiritual, os amigos que ela encontrou, os espíritos iluminados. É belíssimo esse livro, Cartas de uma Morta. Ela conta as viagens interplanetárias, porque ela visitou como espírito outros planetas, como são esses outros planetas. E nesse livro, ela vem nos relatando, porque o poeta diz assim, esse é o poeta, irmãos, eis-me de novo ao vosso lado, atravessei estradas, sendas, e ela também conta, eu morrera, é o título do capítulo, eu morrera, e ela diz, descerrou-se finalmente o derradeiro véu. Senti-me sã, ativa, ágil, como se despertasse naquele instante. Eu morrera. E a morte representava um grande bem, porque eu me sentia outra, trazendo as faculdades integrais, plena, de favoráveis disposições para as lutas da vida. Todavia, tinha a impressão de estar só, já que ninguém respondia às minhas arguições, embora percebesse que a minha voz nada perdera de seu vigor e tonalidade. Refugiei-me, então, nas mais sinceras e fervorosas preces. Foi quando comecei a divisar vultos sutis e ouvir vozes acariciadoras. Nos lembra também André Luiz, quando o espírito André Luiz, no livro Nosso Lar, ora realmente com fervor, aí ele percebe os benfeitores amigos ali ao seu lado. Mas o poeta prossegue, pude transpor abismos de ouro e rosas, contemplei vias lácteas assombrosas, humanidades entre humanidades, povoando o universo esplendoroso. No Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus afirma, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, o título do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, é Há muitas moradas na casa de meu Pai. Jesus já nos havia informado sobre isso. Na casa de meu Pai
há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E o poeta diz, contemplei vias lácteas assombrosas, planetas, humanidades entre humanidades, povoando o universo esplendoroso. E Maria João de Deus, ainda no livro Cartas de uma Morta, ela agora no capítulo A Irmandade Universal da Divina Causa, ela fala, uma majestosa figura apareceu ali onde ela se encontrava, se materializou, uma majestosa figura, por um processo misterioso e em forma humana. O anjo celeste irradiava do seu olhar benigno uma onda de indescritível ternura. E a gente vê também os relatos do espírito André Luiz quando fala, às vezes, entidades venerandas que vinham de outras regiões até o nosso lar, visitar a colônia espiritual no nosso lar. E essa entidade, que agora é citada por Maria João de Deus, ele começou a falar para aqueles espíritos ali reunidos, dizendo, irmãos, a nossa prece, o hino dos nossos corações, elevando-se para Deus, o laço que neste momento une os nossos espíritos, igualmente prende todos os sistemas planetários do ilimitado, que se irmanam do amor mais sublime, a sua divina causa. Vós que aqui vos encontrais, vindo das remotas plagas das sombras terrenas, possuídos de angústia, de esperança, que se refletem nas lágrimas dos vossos olhos, no íntimo ainda guardais acerbas recordações da existência no exílio, porque quando estamos encarnados, e agora sou eu dizendo, nós estamos no exílio, quando desencarnamos, voltamos à liberdade. E o benfeitor prossegue, a única vida real é a vida do espírito, de posse da sua liberdade preciosa. O poeta nos diz, descansei sobre as ilhas de repouso, em lindos arquipélagos distantes. Lá, nesses orbes lúcidos, divinos, o amor, somente o amor, nutre e dá vida. E ela prossegue agora, dizendo no capítulo, na vida da alma livre, ela nos relata que no ambiente de paz e serenidade transcorreram os seus primeiros dias no além-túmulo. Que revelação linda! O próprio filho saber da mãe, que foi num ambiente de paz, de serenidade, ela tinha méritos. Era uma boa mãe, era uma boa esposa, dedicada. Ao desencarnar, os primeiros dias foram tranquilos. Apesar dela dizer, não obstante, a minha tranquilidade impressionavam-me ainda as sensações corporais, em razão das profundas raízes de sentimentos que me ligavam ao orbe terráqueo. Nós sabemos que quando desencarnamos, muitos de nós sentimos ainda muito forte a saudade dos entes queridos, as necessidades, de acordo com a nossa evolução moral e espiritual, nós podemos sentir necessidades como se ainda fôssemos encarnados. No livro O Céu e o Inferno, que é o 4º livro da codificação, publicação de Allan Kardec,
no capítulo 20, tem o depoimento de um espírito. Esse espírito se comunica através de um médium. Allan Kardec traz a sua comunicação no livro O Céu e o Inferno. E esse espírito, que era uma condessa quando estava aqui encarnada, quando encarnada era uma condessa, o nome dela era Paula. E ela faz nessa comunicação uma comparação da Terra com o mundo espiritual. Ela diz: os vossos palácios de dourados salões, que são eles comparados a estas moradas aéreas, vastas regiões do espaço, matizada de cores. E ela diz que se lembra o arco-íris, aquelas regiões belíssimas do mundo espiritual. Mas a poesia, imortalidade. Vi céus, por sobre céus inumeráveis, mundos de dor e mundos de alegria, que a mensagem de Deus por toda parte. Tem um livro que vem através da Eugorina Cunha e do nosso querido Francisco Cândido Xavier, que se chama Cidade no Além, pelos espíritos André Luiz e Lúcio. E nesse livro, Cidade no Além, ali tem relatos sobre as cidades espirituais e traz-nos as informações que existem centenas de colônias espirituais em torno da Terra, obedecendo às leis que regem os seus movimentos de rotação e translação. E num outro livro também muito interessante, intitulado Moradas Espirituais, a autora desse livro é a Vânia Arantes Damo, e o espírito é a Joaninha d'Arc. Joaninha d'Arc. E nesse livro também relata algumas dessas colônias são descritas no livro Moradas Espirituais, de Vânia Arantes, Joaninha d'Arc. Mas, no livro Nosso Lar, por André Luiz, pelo espírito André Luiz, fala dessas colônias, das particularidades, a formação dessas colônias. Muitas dessas colônias foram formadas pelos espíritos buscando inspiração nos trabalhos abnegados de trabalhadores de outras colônias. Como tem o ditado que diz que nada se cria, tudo se copia. Então, mesmo no mundo espiritual, os espíritos se utilizam de ideias de outras colônias para poderem formar as suas próprias colônias. E André Luiz nos relata isso no livro Nosso Lar. Mas o poeta prossegue, que é a mensagem de Deus por toda parte. E a mensagem de Deus por toda parte nós podemos perceber em diversas situações. No livro Transição Planetária, do nosso querido Divaldo Franco, que por sinal, essa semana foi submetida a uma cirurgia, mas com seus 94 anos se recuperou bem, já retornou ao seu lar, que ele possa receber as nossas vibrações de muito carinho. No livro Transição Planetária, se fala do amor de Deus, que o amor de Deus está sempre presente, de modo que mesmo nos locais mais tenebrosos do mundo espiritual, há socorro disponível. Deus está em toda parte e Ele se utiliza dos seus próprios filhos para trabalhar na obra do bem, tanto no mundo material como no mundo espiritual. A mensagem de Deus por toda parte.
no Salmo 139, esse salmo eu convido vocês a lerem, que é um salmo, lerem, relerem, decorarem. É belíssimo esse salmo. Ali nesse salmo fala também, Deus sonda e conhece a todos e pode ser encontrado em qualquer lugar, mesmo nas regiões sombrias e abismais. Deus está em tudo e nós também estamos nele. Mas o poeta continua falando da morte. A morte é o anjo luminoso, da liberdade franca, jubilosa. Ele fala que a morte corrobora as nossas crenças, as nossas esperanças mais profundas, rompendo o véu que encobre a nossa vista, o eterno panorama do universo. Outras almas guiando em labirintos para a luz, para a vida e para o amor. Continuando ainda, Maria João de Deus, no livro Cartas de uma Morta, ela vem narrando que na vida livre, no mundo espiritual, o pensamento é quase tudo. Não há nela formas determinadas, como no mundo da matéria, e tudo se subordina aos ditames de uma vontade potente. Os espíritos se utilizam, agora sou eu, dizendo, complementando o que a benfeitora narra, os espíritos se utilizam do próprio pensamento para criar tudo. Nós precisamos ainda utilizar das mãos, os espíritos não. Eles criam com o poder do pensamento. Outras almas, guiando em labirintos para a luz, para a vida e para o amor. Outras almas guiando. E no capítulo A Iniciação do Além, ela nos narra que ela obteve também o auxílio de outras almas para guiá-la. Nada mais, nada menos, vem narrando Maria João de Deus, Francelina, o espírito boníssimo que me servira de mãe, obtivera permissão para acompanhar-me na iniciação da existência espiritual. Ela teve a oportunidade da própria mãe poder estar ali ao seu lado, auxiliando-a. E ela prossegue, e foi guiada por sua meiguice, que ingressei nas regiões misteriosas, que a morte nos descerra em outros planos. Então a própria mãe, a avó do Chico, acolhe Maria João de Deus no mundo espiritual. E ela fala o ninho acolhedor das almas errantes. Ela fala para o próprio filho, é lindo, é maravilhoso, ela, espírito, se utilizando do próprio filho para dizer, para que possas ter ideia do local em que me encontrava, direi que era igual ao dos majestosos edifícios daí, divididos em confortáveis apartamentos. Era, como se pode dizer, uma grande casa de socorros espirituais, um ninho acolhedor de almas errantes e enfraquecidas. Havia ali solicitude, zelo e amor fraternais. Muita coisa existe que não se parece com os objetos da terra. Olha que revelação interessante. No mundo espiritual, ela constata que existem muitos objetos que não tem aqui na terra. Porém, lá vive algo que pode servir de formas intermediárias entre um e outro plano. Porque sabemos a verdadeira vida
É a vida espiritual. Nós dormimos e durante o nosso sono nós vamos transportados a essas regiões, chegamos aqui, criamos um objeto novo e dizemos, nossa, quanta competência eu consegui criar. Lógico que conseguiu, mas durante o sono ele teve a oportunidade de observar objetos que tem no mundo espiritual e ele traz aqui para o planeta Terra de uma forma material. É muito interessante isso. Mas o poeta prossegue, que representa a Terra ante a grandeza de tantos sóis e orbes luminosos, é somente uma estância pequenina, onde a dor e onde a lágrima divina modelam almas para a perfeição. A Terra, obscuro planeta de exílio e de sombra, vista do além. Ela, a Maria João de Deus, narra nesse capítulo, ela agora como espírito, ela consegue ver o planeta Terra. E o espírito benfeitor, que está ao seu lado, pergunta a ela, sabes em que direção está a Terra? Perguntou ele, e ele aponta para ela. Apontou-me com a destra um ponto obscuro que se perdia na imensidade, recomendando fitá-lo atentamente. Parecia-me contemplar a impetuosidade de um furacão a envolver grande massa compacta de cinzas enegrecidas. Tomada de inusitado receio, desviei o olhar, porém, o meu solícito guia exclamou com brandura, lá está a Terra, com seus contrastes destruidores. O que viste é o efeito. Prestem bem atenção o que o benfeitor esclarece a ela. O que viste é o efeito das vibrações antagônicas emitidas pela humanidade atormentada. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos envolvem o nosso planeta. Ela via como se fosse um furacão, uma grande massa compacta de cinzas enegrecidas. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E o poeta diz, ela é somente, se referindo à Terra, o exílio temporário. E o instrutor fala para Maria João de Deus, obscuro planeta de exílio e de sombra. Entretanto, no universo, poucos lugares abrigarão tanto orgulho e tanto egoísmo. Por tal motivo é que esse mundo, vejam o que o instrutor fala para Maria João de Deus. Por tal motivo é que esse mundo, por causa do nosso orgulho, do nosso egoísmo, por tal motivo é que esse mundo necessita de golpes violentos e rudes. Golpes violentos e rudes. Morte, que te abençoe, sofredores, que te bendiga o espírito abatido, já que és a terna mão libertadora dos escravos da carne, dos escravos, das aflições, das dores, da tortura. Glorificação do espírito imortal. Então, como se estivesse em ação, um misterioso poder, a atmosfera transmutou-se, afigurando-me
ter se rasgado grande nuvem. Uma paisagem maravilhosa desenhou-se na imensidade. Uma estrada florida desdobrou-se sobre as nossas cabeças. E um hino vibrante se ouviu nas vibrações do éter. Era a glorificação de ventura do Espírito imortal, onde haviam sonoridades indescritíveis. Ó Senhor do Universo, vós que criaste todas as coisas, concedeste-lhes a beleza da imortalidade. Sede bendito por todos os séculos dos séculos, pela dor que nos redimiu e nos lavou todas as culpas, pelas lutas, onde adquirimos experiência e denodo moral, pelo vosso amor intraduzível, que nos legou todas as felicidades imorredoras. Maria João de Deus, cartas de uma morta. Senhor, Senhor, que a minha voz se estenda como um canto sublime de esperança sobre a fronte de tantos quantos sofrem, ansiando mais luz, mais liberdade no orbe da expiação e da impiedade. Nos diz o poeta que Maria João de Deus, mais uma vez, nos auxilia a fazermos essa ponte com o Evangelho, com o Espiritismo, quando ela fala sobre a suprema homenagem. Todas as vozes se reuniram num coro inigualável e naquele dia, presenciando o esclarecimento de algumas almas que daquela hora em diante se tornaram em ativas colaboradoras da beneficência sideral. Assisti uma das mais comovedoras homenagens prestadas à bondade do Criador. Lembrando, mais uma vez, o final da poesia. Senhor, Senhor, que a minha voz se estenda como um canto sublime de esperança sobre a fronte de todos quantos sofrem, ansiando mais luz, mais liberdade no orbe da expiação e da impiedade. A nossa gratidão ao poeta Fagundes Varela, poesia Imortalidade. A nossa gratidão em dobro ao nosso venerável Francisco Cândido Xavier. Amigos queridos, pedimos desculpas pelo avançar da hora, pela problemática que tivemos aqui no início, mas acredito que estamos envolvidos por essa mensagem belíssima de Fagundes Varela. Paz a todos.